A paz do Senhor, crianças, vamos para mais um dia, para mais um domingo de escola dominical. E hoje nós vamos aprender sobre a lição número 6 dos juniores, né? Um lugar onde Deus fala. Será que Deus tem falado com você? Será que você tem ouvido a voz do Senhor na sua vida? Então vamos aprender como é que Deus falava com o povo dele? Então, o nosso objetivo é compreender que a igreja é um lugar onde Deus fala. Isso, Deus fala com você na sua casa, fala com você às vezes na escola, com você caminhando, indo para a igreja, indo para a escola, mas Deus fala na sua casa. E na sua casa é a igreja, nossa igreja, onde que nós vamos adorar a Deus. É lá que Deus fala, lá é um lugar que Deus fala com a gente. E o nosso versículo memorizando, chave de hoje é: fala, pois o teu servo está escutando, lá em 1 Samuel 3,10. Quem lembra sobre a passagem de Samuel, que Deus chamava ele de noite e falava: Samuel, Samuel. E Samuel entendeu que era a voz do Senhor falando com ele, isso mesmo. E nós vamos aprender como que Deus fala conosco. Então, o nosso textinho da nossa história está lá em Hebreus 1 e versículo 2, que fala assim, ó: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, lá antigamente, no Antigo Testamento, quando Jesus ainda não havia nascido, quando Jesus ainda não existia, não estava na terra, não tinha vindo à terra, Deus falava através dos profetas. Olha só, ele usava os profetas dele para falar com o seu povo. Eram pessoas dedicadas a sua vida ao Senhor, eles se dedicavam a vida ao Senhor. Então Deus usava eles como instrumento para passar a palavra, para passar o recado de Deus ao povo, não é? Então era assim que Deus falava antigamente, no Antigo Testamento, né? Não tinham se rasgado o templo, o véu do templo ainda, mas Deus usava esses profetas para falar com o seu povo, que era a boca de Deus. Eles representavam como se fosse Deus falando conosco através deles. Quando Deus queria edificar o seu povo, ele primeiro falava com o profeta e depois o profeta transmitia a mensagem de Deus para nós. Da mesma forma, quando Deus queria repreender o povo, primeiramente, ele chamava a atenção do profeta e depois este transmitia a repreensão de Deus. O Senhor também usava os profetas para revelar qual era a sua vontade para o seu povo. O Senhor também usava os profetas que eram escolhidos pelo próprio Senhor para essa função. Então, cada um deles era escolhido por Deus. E tanto como uma mensagem boa, como uma mensagem de repreensão, de exortação, para conserto, Deus também usava esses profetas. João Batista foi um dos profetas que nos últimos dias e até hoje, ele foi profeta antes do nascimento de Jesus. Mas Deus continuou a falar com seu povo por diferentes meios, inclusive por meio do seu Filho amado quando veio a este mundo. Então, Deus falou através de João Batista primeiro, depois que ele enviou o seu Filho, né? E Jesus também foi enviado para falar conosco. Depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, aquele véu que existia rasgou-se de cima a baixo. E nós temos o poder de estar acessando ao Senhor a qualquer momento da nossa vida, a qualquer horário. Então a gente não precisa fazer mais sacrifício, que o sacrifício maior Jesus já fez na cruz. Então já se rasgou esse templo, esse véu. Então nós temos acesso livre. Então essa ponte quem fez? Quem fez foi Jesus, quem fez essa ponte para que nós possamos ter acesso a Deus, para que as nossas orações cheguem ao céu. Não é verdade? E em nossos dias que nós estamos vivendo hoje, sabe quem é que nos ajuda a tudo isso? Espírito Santo continua a falar conosco
mostrando-nos a perfeita e agradável vontade. É importante destacar que tudo que o Espírito Santo revela aos seus servos deve estar em conformidade com a palavra de Deus. E que a maior profecia que podemos confiar, qual que será que é a maior profecia que nós devemos confiar? Vamos ver qual que é essa maior. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é a maior profecia que nós podemos confiar aqui, ó, tá vendo o Espírito Santo em símbolo, né? É um símbolo que é uma pomba, né? Que o Espírito Santo, ele não tem forma, ele aqui é como se fosse um símbolo que ele é, mas ele não tem forma, ele é que nos ajuda, que nos capacita, é ele que está conosco todos os dias. E ele inspira, ó, eles são inspirados, pessoas que escreveram a Bíblia são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para nos guiarmos neste caminho aqui no mundo, aqui na terra. Então, o Espírito Santo revela aos seus servos que devem estar em conformidade com a palavra de Deus. E que a palavra de Deus é a maior profecia que podemos ter. É claro que o Senhor pode usar outros meios para falar com a gente, conosco. Algo muito importante também é estarmos no lugar certo para ouvir a Deus. E o Senhor pode falar com você onde Ele quiser, que nem eu falei. Ele fala com você caminhando na sua casa, indo para a escola, no seu quarto, em qualquer lugar. O Senhor pode falar. Mas uma coisa é certa, o lugar mais provável de ouvirmos a voz do Senhor é na casa, na sua casa. Então, quando você for para a casa do Senhor, procure ficar atento à voz do Senhor. Procure ficar atento na palavra, nos louvores, que Deus vai estar falando com você. Como ele usava os profetas antigamente, como ele usou o João Batista, como ele usa o Espírito Santo para que nós possamos ouvir a voz. Será que você já ouviu a voz de Deus hoje? Ele fala de várias maneiras. No passado ele usava os profetas para falar com o seu povo, mas também usa outros recursos para falar com a gente. Vemos na Bíblia que ele já falou através de uma brisa, através da tempestade, através de sonhos, e mesmo em nossos dias ele continua falando conosco. Vale ressaltar que a maneira mais segura de sabermos se é Deus que está falando ou não é lendo diariamente a sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você deseja ouvir a voz de Deus, leia. Então, a maior profecia, o maior meio de saber que Deus está falando com você, falando comigo, falando conosco, é a palavra do Senhor. É que nós lemos a palavra do Senhor, ela já está falando. Essa é a maior profecia que nós podemos ter na nossa vida. Então, fique com essa palavra. Fique sabendo que Deus, ele fala com você através de vários recursos, entendeu? Então, que você possa ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor nesta tarde, neste domingo maravilhoso, ou nesta manhã, ou no anoitecer. Deus fala a toda hora, a todo momento. Então, vamos falar com Deus agora, vamos orar? Fecha os seus olhinhos, se concentra no céu, que Ele vai falar com você, tudo bem? Neste domingo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que fala conosco, falou através dos profetas, fala em qualquer momento, no vento, Senhor Jesus, o Senhor fala conosco em qualquer lugar, que o Senhor possa continuar falando conosco também, Senhor, que nós possamos aprender a sua palavra todos os dias e que o Senhor fique com cada um de nós neste domingo, que o Senhor possa renovar os nossos ânimos, renovar a nossa fé, que nós possamos crer mais em Ti, Senhor. Abençoa este domingo e a cada família, em Teu nome santo eu agradeço. Agradeça ao Papai. Agradeça ao Papai do céu que Ele está aí para ouvir, para ver a sua voz, para ouvir a sua voz. Amém? Até o próximo domingo, até a próxima escola dominical.